na última semana, que a gente viu na última semana as medidas políticas, né, de abertura, mas, ao mesmo tempo em que está rolando essa abertura política no governo Geisel, ainda assim está rolando muita repressão na surdina. Vale lembrar que apenas no início do governo Geisel é que aquele movimento guerrilheiro rural, conhecido como Guerrilha do Araguaia, eu até tenho um material aqui escondido aqui sobre Diário da Guerrilha do Araguaia, do Clóvis Moura. A guerrilha, ela... aqui estava vendo esse material, né, esse diário, que é um livro, tem 80 páginas, na verdade, diz ali, a guerrilha do Araguaia, que ficou durante tanto tempo como uma das áreas proibidas da nossa história atual, não pode mais ser negada. Cabe, portanto, a todos aqueles que veem na história um instrumento de transformação social, procurar interpretá-la, situá-la social e historicamente para que a sua experiência possa servir dinamicamente àqueles que estão fazendo política no Brasil. É um livro do Clóvis Moura, de um sociólogo, justificando a importância desse material para... Esse livro, na verdade, ele reproduz um documento escrito em 75 pelos dirigentes das forças guerrilheiras do Araguaia, que relata a história resumida de um período de luta guerrilheira, uma guerrilha rural. Porque, normalmente, quando a gente pensa nas guerrilhas que surgiram durante a ditadura brasileira, a gente pensa na guerrilha urbana, Carlos Lamarca, Carlos Marighella, o MR8, outros movimentos aqui, mas teve vários movimentos guerrilheiros assim, né? Só que assim, a maioria desses movimentos guerrilheiros urbanos, já no governo Geisel já não existia mais. E aí no começo do Geisel, esse movimento lá no Araguaia, ele acabou, acabou sendo finalmente derrotado. Mas o que aparece aqui, turma? Em outubro de 1975, então há exatos 45 anos atrás, o Brasil recebeu a notícia da morte do jornalista Vladimir Herzog numa cela do DOI-CODE de São Paulo. Tá? Então, assim, o que acontece, né, turma? Aliás, foi nesse final de semana, agora domingo, que marcou aqui, então, foi o que marcou, deixa eu só ver uma coisa se vai aparecer aqui para a gente olhar, foi justamente no final de semana, agora no domingo, que marcou exatamente os 45 anos da morte do jornalista. Na verdade, no dia 25 de outubro, foi o dia em que o Vladimir Herzog foi voluntariamente até a sede do DOI-CODE se apresentar para ser interrogado. Ele não foi intimado a depor no DOI-CODE, ele foi de livre e espontânea vontade. E aí, no dia seguinte, ele aparece morto numa cela do DOI-CODE. E segundo a versão oficial, ele teria se matado. Mas, na percepção geral, ele morreu sob tortura. Teria morrido sob tortura. A notícia, ela acabou gerando muita indignação, porque pela primeira vez os brasileiros tinham a visão clara do que realmente acontecia nos porões da ditadura. O Herzog, então, assim, ó, eu tenho esse outro material aqui, ó, Prisão, Tortura, Exílio e Morte no Brasil, dossiê Herzog, do Fernando Jordão. Essa é uma edição aqui, então, que fala sobre o caso do Vladimir Herzog. Porque assim, ó, turma, o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui, abrir um material aqui para comentar com vocês. Em outubro de 75, o Vladimir Herzog, que na época era diretor da TV Cultura, ele se apresentou voluntariamente ao DOI-CODE de São Paulo para prestar esclarecimentos sobre suas ligações com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro. E, na ocasião, ele não resistiu às torturas brutais que ele sofreu nas mãos dos torturadores. Mas os militares tentaram acobertar o assassinato de maneira que parecesse um suicídio, só que a farsa, gurizada, a farsa era uma farsa gritante. O Herzog teria se enforcado com uma tira de pano que ele não tinha, e com os pés no chão e os joelhos dobrados. A cena, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu até tenho a cena aqui, peraí.
Onde é que tem aqui no material? A cena é horrível, né? Mas vocês podem pesquisar aí. Peraí, onde é que está? Não devo ter a imagem aqui, eu tinha num outro... Bom, gente, a cena da morte do Herzog, a cena do crime, a cena forjada do crime, vocês podem acessar naqueles slides que eu mandei para vocês lá do governo Geisel. Tá lá bem clara a cena, aquela forjada da morte do Herzog. E aí é o seguinte, né, gente? Aí isso acabou gerando, a morte dele acabou gerando uma questão muito controversa no próprio local onde ele haveria de ser sepultado, porque o Vladimir Herzog, ele era judeu. E o culto judeu, a religião judaica, quando um judeu se mata, inclusive, ele não é nem sepultado junto a outras pessoas, ele é sepultado numa região separada dos chamados cemitérios israelitas. E aí, num primeiro momento, um rabino, ele comprou a versão de que ele teria se matado, mas aí um outro rabino, um cara chamado Henry Sobel, né, o nome desse cara, o Henry Sobel, ele tem acesso ao corpo do Vladimir Herzog, e ele percebe as marcas da tortura no seu corpo e afirma categoricamente, dá um peitaço, não, o Herzog não se matou, ele foi morto. E aí o enterro do Herzog foi numa ala normal do cemitério israelita de São Paulo. Bom, para vocês terem uma ideia, né, gente, então isso, uma semana depois, no dia 31 de outubro, num culto ecumênico na missa de sétimo dia do Vladimir Herzog, que foi na igreja da Sé, e não numa sinagoga. Olha só a mobilização. Essa imagem que vocês estão vendo ali no material de vocês, dia 31 de outubro de 75, um culto ecumênico em homenagem ao Vlado, né, que era o apelido dele. E nesse culto, nesse ato ecumênico, reunindo cerca de 8.000 pessoas. E não só isso, né, gente? Esse culto ele foi celebrado pelo arcebispo Dom Evaristo Arnes, né, o Dom Paulo Evaristo Arnes, o organizador desse livro Brasil Nunca Mais, que eu havia mostrado para vocês. Nesse culto estava o Dom Evaristo Arnes, o rabino Henry Sobel, o rabino Marcelo Hittner e o pastor presbiteriano James Wright. E quem também estava no evento era o cardeal arcebispo da CNBB, o Dom Helder Câmara. Então, 8.000 pessoas nesse ato. E aí, por causa da repercussão da morte do Herzog, o Geisel, o presidente, foi pessoalmente até São Paulo repreender o general Edinardo Dávila Melo, que era então o comandante do 2º Exército, ao qual o DOI-CODE de São Paulo ele estava subordinado. Só que, 3 meses depois, em janeiro de 76, vai acontecer um episódio semelhante no mesmo lugar, no mesmo DOI-CODE de São Paulo, em janeiro de 76. Membros do DOI foram até a fábrica onde trabalhava um operário chamado Manuel Fiel Filho, no bairro da Moca, e o detiveram para prestar esclarecimentos referentes à distribuição de jornais ligados ao PCB. A esposa dele relata que a polícia levou ele até a casa dele, onde imóveis foram revirados à procura de qualquer prova de envolvimento com a atividade subversiva, e ao sair de lá, o operário ainda se despediu da mulher, a quem nunca mais voltou a ver. No dia seguinte, um táxi se aproximou da casa da esposa do Manuel e um homem jogou no quintal um saco de lixo com os pertences dele, informando a mulher que seu marido havia se matado nas dependências do DOI-CODE. Então, assim, tem uma música chamada O Bêbado e a Equilibrista, uma música que a Elis Regina cantou, gravou, que tem uma parte que diz assim, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Quem eram essas Marias e Clarices? Eram as esposas do Vladimir Herzog e do Fiel Filho. Não sei se é nessa ordem, enfim, mas eram essas esposas que estavam chorando, que é homenageado nessa música, O Bêbado e a Equilibrista, que é uma música que a Elis Regina gravou, composta pelo João Bosco e Aldir Blanc.
Tá? O Aldir Blanc, que foi um compositor que a gente tinha trabalhado com você, eu tinha mostrado para vocês uma música dele no começo do ano, também gravada pela Elis Regina, aquela O Mestre Sala dos Mares. O Aldir Blanc, que infelizmente foi mais uma das vítimas de Covid aqui no Brasil, dessas 150 e tantas mil pessoas que morreram até agora, que a gente sabe que morreu disso, né, das 150 mil pessoas, se não morreu mais, enfim. Bom, então, então, só que a morte, e aí assim, ó, né, da mesma forma que ocorreu na morte do Herzog, as investigações oficiais não identificaram os culpados, mas como o fiel filho morreu no doicode de uma forma semelhante e a causa-morte semelhante à do Herzog, dessa vez o Geisel acabou demitindo do cargo de comandante do 2º Exército em São Paulo o Edinardo Dávila Mello. Tá? E aí tem uma outra situação aqui que não está no material de vocês, mas que é importante a gente fazer uma menção aqui, pessoal, que é a seguinte, a menção que ela é a seguinte, uma coisa que aconteceu logo depois dessa demissão do Edinardo Dávila Mello, aconteceu um episódio, e até eu estou pegando um outro material aqui para mostrar para vocês, mas o Geisel, só para vocês compreenderem como é que foi a situação, deixa eu pegar aqui, ó, em 1900, então assim, ó, o Edinardo Dávila Mello acabou sendo demitido, né? Mas a principal problemática do governo Geisel, e isso não está no material de vocês, era o choque envolvendo o presidente e a facção dos militares linha dura, que se opunham à abertura política. O principal choque envolvendo o presidente e essa facção acabou ocorrendo por ocasião das primeiras discussões em torno da sucessão presidencial lá em 1977. Tá? Isso é uma parte que não está no material de vocês, mas que eu gosto de comentar aqui com vocês, porque eu acho que é importante vocês terem o conhecimento, porque assim, ó, olha só, em 1977, o general Silvio Frota, ele, ministro do Exército, então, tentou articular sua candidatura, contrariando as intenções do presidente que o acabou demitindo. O ministro ainda tentou um golpe, enviou a todos os quartéis do país um violento manifesto acusando Geisel de favorecer a infiltração comunista nos altos escalões governamentais, e em seguida convocou uma reunião dos principais comandantes militares do país em Brasília a fim de preparar um golpe. Por que fala, o Brasil está deixando infiltrar comunista, né? Na verdade, isso era uma desculpa, né? Como sempre tem umas desculpas vagabundas, né? Eu lembro que é o seguinte, na mesma época em que o Geisel assume a presidência, ocorre lá em Portugal, não me lembro se eu comentei isso com vocês, mas lá em Portugal aconteceu a chamada Revolução dos Cravos. Eu já trabalhei esse tema com vocês. No ano seguinte à Revolução dos Cravos, as ex-colônias portuguesas na África conseguem a sua independência através de tratados com Portugal. E o Brasil... é outro detalhe. Esses países, essas colônias portuguesas na África, elas vão adotar regimes de orientação marxista. Eu já havia comentado isso com vocês lá atrás. E sabe qual vai ser o primeiro país, um dos primeiros países a reconhecer a independência dessas colônias portuguesas na África e, inclusive, a instaurar embaixadas nesses países independentes? Sim, o Brasil, comandado pelo Geisel. E aí o Silvio Frota, meu Deus do céu, o Brasil está se associando com regimes comunistas aí no continente africano, isso aí é um absurdo, né? E aí o Silvio Frota cria esse cenário, essa esfera, né, toda essa lorota toda, para preparar um golpe. Ou seja, o Geisel esteve sob ameaça de ser derrubado por outro general. É isso que vocês estão entendendo. E aí, por intermédio do SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência,
o presidente soube dos movimentos do ministro demitido e ordenou o deslocamento de tropas para o aeroporto de Brasília sob o comando do prestigiado general Hugo Abreu. Hugo Abreu, que foi um general, eu até tenho um livro dele aqui, chamado O Outro Lado do Poder, o Hugo Abreu, que havia sido um herói, né? Havia sido um herói do exército brasileiro no combate da guerrilha do Araguaia. E aí, então, o que o Hugo Abreu faz quando esses generais, quando esses comandantes militares chegam a Brasília? À medida que os comandantes chegavam à capital, eles eram colocados diante de duas opções. A primeira, dirigir-se ao Ministério do Exército para conspirar com o Frota ou ir até o Palácio do Planalto para reafirmar fidelidade a Geisel. Todos ficaram com o presidente. E aí o Frota broxou. Teve que se encolher e viu-se impossibilitado de concretizar o golpe. Bom, o fracasso do golpe do Frota e o seu posterior afastamento do governo representaram aí a maior vitória do governo Geisel perante a linha dura. E a partir então de outubro de 77, parecia claro que a abertura política no Brasil era algo que não tinha mais volta. E assim, ó, turma, né? Na verdade, o Geisel, por causa das suas ações contra a linha dura, por causa da sua defesa pela abertura política, o Geisel, ele costuma ser superestimado como líder democrático ou progressista. Ah, sim, né? Se vocês pegarem a maioria dos materiais, que o Geisel era democrático, progressista e para lá. Mas, na verdade, turma, é importante lembrar que durante o auge da repressão, sua posição era de tolerância e mesmo de apoio ao uso da violência. Por exemplo, tem uma conversa dele com o seu futuro ministro do Exército, general Dali Coutinho, que ele diz assim, ó, esse troço de matar é uma barbaridade, mas acho que tem que ser. Nós não podemos largar essa guerra. Infelizmente, nós temos que continuar. Então, tem esse outro lado aí do Geisel que não é muito mencionado. Sobre esse livro aqui, ó, turma, esse livro chamado O Outro Lado do Poder, esse livro ele é bem interessante, ó, turma. Na verdade, esse livro, ele tem aqui algumas situações, tá? Esse livro, ele tem 7 capítulos, na verdade. Ele tem assim, ó, como fui parar no governo Geisel, aspectos de minha passagem pelo gabinete militar, a imposição do candidato, que é essa questão aqui envolvendo a sucessão presidencial, a destruição do concorrente, que é o episódio ali de 1976, a crise militar de outubro de 77, minha saída do gabinete militar, a decisão de enfrentar a luta e capítulo 8, o Estado contra a Nação. Esse último capítulo, que dá menos de 20 páginas, esse capítulo ele mostra lá no final vários casos de corrupção que rolaram dentro do governo Geisel, e já vinha de outros governos militares ali, de outros governos, né, generais anteriores, e a forma com que isso foi abafado na imprensa. Tu que sabe, né, gurizada? Né? Segundo os mais antigos, na ditadura não tinha corrupção. Não tinha vista para o grande público, né? Porque se não se deixava noticiar, acabou a corrupção, né? Acabou a corrupção. Então, e é estranho porque, não sei se realmente, né, eu não cheguei, eu li isso faz muito tempo, não cheguei a procurar, mas o Hugo Abreu, ele, pouco tempo depois que ele saiu do governo, que foi publicado esse livro, ele sofre um AVC e morre. Não sei se tem a ver alguma relação com as mortes esquisitas que estavam acontecendo ali, né, durante esse período do governo Geisel. Não sei, mas, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção é que ali, entre o final de 1976 e 1977, os principais líderes da chamada Frente Ampla, Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda, eles morrem de formas muito suspeitas, né? O Carlos Lacerda, ele sofre um infarto que teria sido causado por um envenenamento, até hoje não se confirma.
O João Goulart morre no exílio, na Argentina, né? Vale lembrar que em 73 o Jango acabou indo para a Argentina, e aí é porque em 73 o Uruguai sofreu um golpe militar, e em 76 a Argentina também sofre um golpe militar, outro golpe na sua história, e aí no final de 76 o Jango morre no exílio, certo? Bom, no material aquele tem lá sobre a morte do Jango. E no final de 76, quase na mesma época da morte do João Goulart, morre num acidente de carro muito do suspeito o Juscelino Kubitschek. E bota acidente suspeito nisso. Ele morre na Via Dutra, que era uma via que tinha duas vias, era duas vias para ir, duas vias para voltar, um canteiro central, e o carro atravessou o canteiro central e bateu num caminhão. Os vários casos aí suspeitos. Muito estranho, né? Muito estranho. Isso aí foi tudo no mesmo ano, professor? Na verdade, foram em épocas próximas. Na verdade, eles foram todas em épocas muito próximas. Eu até tenho aqui, deixa eu só abrir aqui para mostrar uma coisa. Eu sei que o Jango foi em dezembro de 76. Esse é o que eu tenho, assim, uma precisão da data, né? Porque, como eu comentava com vocês em outra aula, o velório do Jango lá em São Borja foi uma mobilização enorme, né? Tanto que lá da igreja até o cemitério a população não deixou levar num carro de bombeiro, a população foi carregando o caixão a pé, as 5, 6 quadras que separam o cemitério municipal até inclusive nessa minha última ida a São Borja, eu tive lá no cemitério municipal, lá no Jardim da Paz, e aí, né, como o túmulo do Jango e do Brizola ficam bem na entrada, eu tive que ir no enterro de uma prima do meu pai, lá levar minha mãe nisso, né, levar com todo aquele cuidado, e aí eu, né, passei lá na frente, lá onde fica o túmulo do Jango, enfim, né, bem aonde foi feito, há alguns anos atrás, inclusive uma autópsia, uma exumação dos restos do Jango para ver se conseguia confirmar a suspeita de envenenamento, mas acabou sendo inconclusivo. O Juscelino, ele morreu em agosto de 76, um acidente de carro. O Jango em dezembro de 76 e o Carlos Lacerda em maio de 77. Então, assim, em menos de um ano, morrem os 3 principais líderes da chamada Frente Ampla. Muito do suspeito. Muito do suspeito. Naquele material que eu mandei para vocês lá, então, depois vocês podem olhar essa informação. Tem até umas imagens do carro acidentado do Juscelino lá. Só que consta-se que, cara, eu sei que assim, os caras mexeram muito no cenário da morte do Juscelino, certo? Não deixaram tirar foto dos corpos, porque, segundo teorias, o corpo do motorista tinha uma marca de tiro na cabeça. Então tinha um monte de situação ali que acabou ficando omissa, né? Ficou bastante omissa. Bom, então assim, o seguinte, né, turma, para nós darmos sequência aqui agora, né, já que o tema, ele é um tema bem importante, né, outra situação aqui também, tá, é que, vamos virar ali na próxima página, pegando ali na página 17, tá, em 79, o governo, no caso, assim, ó, em outubro de 1978, sob o aval do Geisel, o Congresso aprovou o projeto de emenda constitucional número 11, e é isso que aparece aqui no material para vocês, né? O Congresso Nacional, ele revogou as disposições do AI-5 a partir de janeiro de 1979. Com isso, o Executivo não mais podia fechar o Congresso, caçar mandatos, demitir funcionários públicos. Além disso, o direito do habeas corpus foi reinstituído. Ao mesmo tempo, a emenda facultou ao governo a instituição de estado de emergência e medidas de emergência como salvaguardas para manter a ordem pública e a paz social em locais e situações determinadas. Essa emenda, então, a duração de 5 anos do mandato presidencial foi mantida, e em 77 o presidente, então, ali, como eu falei para vocês, indicou o Figueiredo, né?
E aí é o seguinte, né, turma? O Figueiredo ele vai assumir o cargo em 15 de março de 1979, prometendo prosseguir com o processo de abertura política e redemocratização iniciado pelo Geisel. O Figueiredo era um cara que tinha um temperamento forte, era um cara indiferente a críticas, e ele nunca escondeu a sua impaciência e falta de tato na condução do governo. O Figueiredo foi um cara muito marcado por declarações nada sutis, né? Por exemplo, ele disse uma vez que ele preferia o cheiro do cavalo, o cheiro de bosta de cavalo, ao cheiro do povo. O Figueiredo foi um cara, até no material que eu mandei para vocês lá, que fala sobre o Figueiredo, ele lançou ele soltou umas pérolas, né? Umas pérolas assim do tipo, só para vocês pegarem, né? Sobre a abertura política, ele disse: se alguém for contra, eu prendo e arrebento. E aí, durante a posse, ele disse: vou fazer desse país uma democracia. E aí, no final do seu mandato, já no final do seu mandato, lá em 1985, do mandato dele, que acabou sendo um mandato bastante polêmico e desastrado economicamente, né? Já que lá em 79 teve uma segunda, já que durante o seu mandato teve uma segunda crise do petróleo, a inflação disparou, e aí no final do seu mandato ele largou uma frase: eu quero que me esqueçam. Eu quero que me esqueçam, né? Tipo assim, pô, bota a bucha, né, que o cara pegou. Mas assim, a turma, então falando sobre o governo Figueiredo, né, então para nós pegar ali... e uma outra coisa, antes de nós entrar na parte sobre o governo Figueiredo, houve uma pressão, especialmente do movimento estudantil, pelo fim da anistia, pelo fim da ditadura, né, e pela anistia. E também foi nessa época, 1977, 1979, que os metalúrgicos das fábricas do ABC Paulista iniciaram grandes greves defendendo melhores salários. Aliás, um dos líderes dessas greves operárias lá no ABC Paulista é aquele que vocês conhecem muito bem como Luiz Inácio da Silva, vulgo Lula. Sim, o Lula surgiu como líder das greves operárias nessas greves lá de 77, 79, na região do ABC Paulista, ali São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, que eram as principais regiões fabris lá na região metropolitana de São Paulo. Pois bem, turma, dando sequência aqui agora sobre o tema, então falando sobre o Figueiredo, né? Então ali numa parte que diz anistia para quem? Então, em 79, o Figueiredo sucede o Geisel e na posse ele já falava, né, abertamente de fazer uma abertura política lenta e gradual. Em 28 de agosto de 1979, ele promulga a Lei da Anistia, pela qual são perdoados simultaneamente os que faziam oposição à ditadura e os que agiam na defesa, os que haviam agido na defesa do regime militar, até mesmo os torturadores. É aquilo que eu havia mencionado para vocês, né, turma, que eu havia mencionado para vocês há algumas semanas. Na verdade, a lei de anistia brasileira ela é uma cópia escancarada da lei de anistia espanhola, promulgada 2 anos antes, conforme até aparece naquele documentário que eu mandei para vocês assistirem sem nenhuma obrigação, não sei se alguém chegou a olhar, aquele documentário espanhol chamado O Silêncio dos Outros, né, que eu mandei para vocês ali, né, porque eu mandei no link para vocês no grupo daquele documentário. Aquele documentário, então, ele mostra situações que também aconteceram no Brasil, então, de pessoas que acabaram tendo que, depois dessa lei, tendo que, tipo, as vítimas tendo que conviver com os seus algozes, né, como aparece naquele documentário lá que eu mandei para vocês, né? Acho que, assim, gente, vale a pena vocês... Ele é um documentário bem triste, né? Assim, ó, não sei se alguém chegou a conseguir olhar ele, mas ele é muito triste, assim, a situação lá. E aqui no Brasil também aconteceu, né? Então, assim, ó, com a lei da anistia que o Figueiredo promulgou, ampla, geral e irrestrita, ela anistiava todos
todos aqueles que, entre o período de 2 de setembro de 61, que foi lá a questão da crise, a questão da legalidade, até 15 de agosto de 79, haviam cometido crimes políticos ou conexo com esses, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos, e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Então, ali, e ainda por cima, consideram-se conexos para efeito desse artigo da lei da anistia os crimes de qualquer natureza relacionado com crimes políticos ou praticados por motivação política. E aí, com a anistia, né, gente, com a anistia, os exilados políticos começaram a voltar para o Brasil e os presos políticos são libertados. Então, ali volta para o Brasil o Brizola, que desembarca primeiramente em São Borja, né? No slide do Figueiredo lá que eu mandei para vocês tem uma imagem dele, a multidão aguardando ele. O Celso Furtado volta em 79, o Miguel Arraes volta em 79, o Franklin Martins, o Luiz Carlos Prestes, o Jânio Quadros, o José Serra, o famoso José Serra. Mas, como eu falei para vocês, ainda hoje há intensas discussões sobre o fato da lei de anistia ter perdoado os crimes de tortura e assassinato praticados por agentes do Estado. Vários movimentos em defesa dos direitos humanos argumentam que a tese da anistia ela contribuiu para disseminar a cultura do esquecimento e da impunidade e reivindicam a punição dos que praticaram a tortura durante a ditadura. Eles se baseiam no fato de que o Brasil é signatário de documentos internacionais que classificam a tortura como crime, não como crime político, mas como um crime de lesa humanidade e que, portanto, ele é imprescritível. Aliás, né, turma, o Brasil, ele adotou essa lei de anistia e ela está aí até hoje. Na Espanha estão tentando revogar isso, e um país que também adotou uma lei de anistia, mas que depois foi revogada, essa lei, inclusive punindo até os generais envolvidos durante a ditadura, foi a Argentina. Lá na Argentina, a lei de anistia ficou conhecida como as leis ponto final. Só que, anos depois, e se não me engano foi durante o governo Kirchner que começou isso, os governos Kirchner, ali no século XXI, a lei de anistia na Argentina ela foi revogada e o próprio general que governou a Argentina durante os anos mais repressivos, né, o general Videla, acabou sendo condenado à prisão perpétua e morreu na prisão. Morreu na prisão. E inclusive, para vocês terem uma ideia, cara, existe toda uma situação em torno do corpo do Videla, é que o Videla, ele era para ser enterrado num cemitério, e aí não deixaram sepultar naquele cemitério, e sepultaram num outro cemitério sem identificação. Enquanto que aqui no Brasil, e na Espanha, né, como eu falei para vocês, esse ano, o ano passado, agora não lembro, aconteceu aquilo de que o general Franco, que estava sepultado num monumento cheio de mortos da Guerra Civil Espanhola, acabou tendo seu corpo sepultado em outro cemitério, num jazigo da família Franco lá na Espanha. Né? Então, ali, só para vocês fazerem um comparativo. Bom, então, né, vamos tocando aqui adiante. Também no governo Figueiredo aconteceu, para a gente começar aqui, também ocorreu uma reforma partidária que aboliu o bipartidarismo e promoveu a formação de outros partidos. Na verdade, assim, turma, por que foi criada? Qual que foi o real objetivo do fim do bipartidarismo, da criação da lei orgânica dos partidos políticos? Criar vários partidos de oposição para enfraquecer o MDB. E também nessa lei orgânica dos partidos políticos, logo depois foi proibido, olha só, coligações entre os partidos.
e o voto deveria ser vinculado. Então, deveria ser vinculado assim, para prefeito e vereador ser do mesmo partido, ou para governador e presidente, para governador e deputado ser do mesmo partido. Então, essa foi uma tática que eles usaram ali para fragmentar. E aí, nesse processo, né, gente, aí dessa lei orgânica dos partidos políticos, a Arena se transformou no Partido Democrático Social, o PDS, o MDB em PMDB, e, além disso, formaram-se ou foram reorganizados partidos que se associavam, de alguma forma, ao mundo do trabalho. O Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista, que buscavam recuperar a força política e a tradição do varguismo, o Partido dos Trabalhadores, originado nas lutas sindicais do ABC Paulista. E aqui eu quero fazer um comentário para vocês, turma. Na verdade, o PMDB, hoje, se chama novamente MDB, porque está muito em moda no Brasil, vocês podem perceber isso, a quantidade enorme de partidos que não usam na sua denominação o termo partido. Então, assim, é partido sem partido. Tá? Isso começou aqui no Brasil com o Democratas. O Democratas, na verdade, antes de ser Democratas, o DEM, era PFL, Partido da Frente Liberal. O PFL, ele surgiu em 85 como uma dissidência do PDS. O PDS, ele não existe mais com esse nome. O PDS, no começo dos anos 90, ele virou partido PPR, depois virou PPB, e hoje vocês conhecem como PP. Então, Arena, PDS, PPR, PPB, PP. E agora, progressistas. Tiraram até o partido, né? Mas é partido, tá, gente? É só uma denominação aqui. A questão PTB, PDT, foi a seguinte, ó, nessa para vocês compreenderem por que existe PTB e PDT. O PTB, assim, ó, quando o Brizola voltou do exílio, em 79, ele buscou, junto à Justiça Eleitoral, o direito de uso da sigla PTB. Só que é o seguinte, a Justiça Eleitoral acabou dando o direito de uso da sigla para uma sobrinha do Vargas lá em São Paulo, a Ivete Vargas, que não tinha muita expressão política, e aí o Brizola teve que criar um outro partido, que foi o PDT, certo? Partido Democrático Trabalhista. Tá? O PT, bom, ele surgiu das lutas operárias, né? Então, assim, outros partidos, gurizada, se vocês forem me perguntar, bom, esses outros partidos, eles surgem depois, mas os primeiros partidos, então, são esses que surgiram ali nesse período, né? Então, ali, esses que estão mencionados para vocês. E aí é o seguinte, turma, para a gente dar sequência aqui, ó, tá quase acabando a aula, meu Deus do céu, né? Tá rolando bastante coisa. Nas eleições gerais de 1982, os brasileiros puderam escolher, por voto direto, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais, das Câmaras de Vereadores, prefeitos da maioria das cidades e, pela primeira vez em 20 anos, governadores e vice-governadores dos estados. Os partidos da oposição venceram para governador nos maiores colégios eleitorais do país, como São Paulo, Rio e Minas. Em março de 83, políticos e movimentos sociais iniciaram uma campanha pela volta das eleições presidenciais diretas, as diretas já. Movimento esse reunindo milhões de pessoas em comícios por todo o Brasil. Mas, e outra coisa, né, gente, durante a campanha das diretas já, que mobilizou vários comícios enormes no Brasil, a Globo omitiu muito dos comícios, certo? A Globo se omitiu muito. Então, tipo assim, no dia do comício das diretas já, do dia 1º de maio de 84, a Globo anunciou que aquilo era um comício pelo Dia do Trabalho. Então, omitiu uma informação do grande público. Não tinha internet naquela época, né, gurizada? A maioria das pessoas se informava pelo que dava no Jornal Nacional. Então, que era o principal jornal televisivo na época. E aí,
Só que o Congresso não aprovou a emenda constitucional proposta pelo deputado federal Dante de Oliveira, que reestabelecia eleições diretas para a presidência no Brasil. Assim, ó, turma, onde é que está aqui? Onde é que está aqui das diretas? A emenda, ela foi, assim, ó, apesar da maioria de votos, 298, faltaram 22 para aprovar as diretas. Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia como é que foi o resultado da eleição ali, da aprovação dessa emenda. Vamos passar um pouquinho do tempo, não tem problema, tá, turma? 298 votos sim, 65 votos não e 113 deputados não compareceram no dia da votação. Faltou 22 votos, precisava de 320 votos, mas 113 deputados não compareceram. E aí a emenda não foi aprovada, então a eleição para a escolha do sucessor do Figueiredo ainda seria feita no colégio eleitoral, indireta, impactou muito grande a sociedade brasileira, né? Então ali vocês têm um texto do Marcos Napolitano, sobrava a frustração para amplos setores, sobrava a frustração para amplos setores da sociedade que tinham lutado pela aprovação da emenda pelas diretas. Os grupos sociais organizados não registraram o evento como uma experiência de impotência e derrota, e o evento, ao invés de se constituir numa temporalidade pública nova e reconhecível no registro da memória, desacontece na medida em que é vinculado a uma memória da derrota e da impotência de um tempo perdido. Os eventos protagonizados pelos grupos de protesto, excluídos do poder político, desacontecem na medida em que não se opera um acabamento dos eventos significativos, ou seja, seu registro como memória de luta que tenha implicado em avanços e conquistas. Assim, o esquecimento puro e simples pela memorização da derrota fazem com que os acontecimentos desaconteçam. O povo real, plural e conflitivo havia se diluído nas representações do consenso e de um povo ideal. Era como se aqueles eventos ocorridos nos meses anteriores só encontrassem espaço de registro numa memória celebrativa desarticulada de quaisquer desdobramentos efetivos. O carnaval social acabava e o espaço público deixava de ser o lugar da política. Então, turma, é claro que assim, ó, na verdade eu vou falar isso, na verdade tem uma situação aqui que eu quero, faltou 113 no material, aquele realmente aparece. Só para lembrar assim para vocês que eu quero comentar isso amanhã, o processo de abertura política, como eu falei para vocês, ele não era aprovado por todos os setores militares, porque segmentos ligados ao aparelho repressivo do Estado decidiram partir para o terrorismo. Mas essa parte sobre o terrorismo de Estado durante o processo de abertura política é um tema que eu quero trabalhar com vocês na aula de amanhã, certo? Então eu quero falar sobre vários atentados terroristas promovidos pela linha dura do Exército na aula de amanhã, tá? Antes de nós seguir para aquela parte que aparece no material ali de vocês sobre a... Tá? Ontem a gente falava sobre o processo de abertura política do Brasil, sobre o processo das diretas, certo? Que acabou não acontecendo faltou 22 votos para aprovar a emenda constitucional, mas uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, e aí já fazendo um gancho, que quando nós falávamos sobre, por exemplo, corrupção, que é um tema que ontem eu fazia uma menção sobre que as pessoas mais velhas, elas falam que nesse período que nós estamos estudando, corrupção era uma coisa que você não via, né? Mas na verdade, se você for pegar, por exemplo, hoje na verdade a gente vê muita informação sobre, mas naquele período específico, na década de 60 até os anos 80, se a gente for pegar, por exemplo, a década de 60 e 70, a gente quase não ouve falar
no termo, né, usando o filtro, né, um filtro pegando a palavra corrupção, mas principalmente lá nos anos 80, com o começo da abertura política, a gente vai ver falar bastante sobre esse aspecto. E deixa eu colocar aqui, então, para mostrar para vocês esse material, só para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, ó, olha só, o número de vezes que o termo corrupção apareceu no jornal, certo? Então, se você for pegar, a partir dos anos 80, então, já no processo de abertura, a gente vê um aumento, né, digamos, com o final da censura, a gente vê um aumento do uso dessa palavra. E a gente vê, por exemplo, aqui, ó, olha só essa notícia de 1977. O governo exige rigor nas investigações e denúncias. O presidente Geis e os mais altos escalões do governo brasileiro estão profundamente preocupados com o que vem acontecendo na Petrobras. O presidente da República ordenou rigorosa investigação do caso, que envolve o ex-funcionário Evandro Carneiro, falecido há pouco mais de um ano. Investigações estão sendo conduzidas dentro e fora do Brasil, com auxílio de órgãos alheios à segurança da Petrobras. Existem ordens para que o possível suborno seja devassado até o fim. E aquela coisa, né, gente? Então, aqui, aumentam as reações contra a corrupção, tá? Então, tu pega, só para mostrar aqui um pouco para vocês do que eu tenho sobre o tema, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Esse livro aqui, ele fala um pouco também sobre corrupção, mas eu tenho um aqui, vai um aqui, eu tenho esse outro aqui que também fala sobre corrupção durante o regime militar. Eu tenho, deixa eu ver qual é um outro que... esse aqui é um outro, o roubo é livre. Aí eu tenho mais aqui... os mandarins da República, anatomia dos escândalos da administração pública. Aí tem mais esse outro aqui, viva a corrupção, o escândalo BNCC Central Sul. Então, sempre que alguém me fala, né, que esse período não tinha essas coisas de corrupção, que não sei o quê, tinha e muito, né? Tinha e muito, certo? Então, aqui, por exemplo, essa que eu mostrei para vocês, e aqui, por exemplo, nesse outro texto de 78, o Conselho Permanente de Justiça declarou-se incompetente para julgar o jornalista Hélio Fernandes, denunciado, acusado de caluniar o presidente da República e 2 ministros do Estado em seu jornal Tribuna da Imprensa. Ele foi denunciado, o jornalista, por publicar artigos em que acusa o general Geis e os ministros Mário Henrique Simonsen da Fazenda e Ângelo Camões Sá do Comércio, de envolvimento em casos de corrupção. E, assim, é interessante, tem alguns crimes, alguns casos de corrupção bem famosos nesse período. O caso da Sunamã, que principalmente veio no final do governo Figueiredo, diversas denúncias de irregularidades nos repasses de recursos da Sunamã para construtores navais. A autarquia, mesmo endividada, dava garantias a estaleiros para que levantassem dinheiro para a construção de navios. E aí, em 84, o governo não reconheceu mais o aval da superintendência e começou a investigar as irregularidades. E aí, o que levou ao chamado escândalo da Sunamã, que foi o objetivo de uma CPI, estimou-se na época um prejuízo de 545 milhões de dólares. Aí tu atualiza esses valores para ver o quanto que isso não dava, tá? Esse escândalo da Capemi aqui é um caso bem interessante. Até eu me lembro que eu tinha aqui um material que falava sobre esse aqui, ó, né? O escândalo rei, o SNI e a trama Capemi-Baumgarten. Então a Capemi era uma empresa de previdência privada. O caso veio à tona com a morte do jornalista Alexandre von Baumgarten. Baumgarten havia publicado e distribuído um dossiê informando que o SNI e o general Newton Cruz planejavam a sua morte porque ele sabia das irregularidades. Essas denúncias se relacionavam com o envolvimento de Cruz e outros militares do SNI no caso da Capemi, que teria sido beneficiada com 10 milhões de dólares numa licitação para desmatar uma área da Amazônia para construção da usina de Tucuruí. O Cruz acabou sendo inocentado da acusação de assassinato, e o Baumgarten ele foi assassinado e o seu corpo foi jogado no mar. Então olha só esse caso aqui que vocês estão vendo. E aqui talvez um dos casos mais emblemáticos desse período aqui,
que está nesse livro aqui, então, A Dupla Face da Corrupção, que é o famoso escândalo, o caso Coroa Brastel e o Grupo Delfim, né? Então, em 83, também, no governo Figueiredo, a falência do Grupo Coroa Brastel, do empresário Assis Paim, trouxe consigo denúncias de que os ministros da Fazenda e do Planejamento haviam favorecido o grupo desviando dinheiro público para favorecer as empresas de Paim, mas os ministros não foram investigados porque tinham imunidade, certo? E aí também, além disso, né, vocês estão vendo ali, além disso, esses ministros também foram acusados, junto com o Mário Andreasa, de estarem envolvidos num escândalo de crédito imobiliário. Então, em dezembro de 82, a Folha apresentou a denúncia de que o Grupo Delfim recebeu vantagem do governo por meio do Banco Nacional da Habitação, que era uma instituição criada pelo regime para construir casas populares, e descobriu-se que o BNH quitava dívidas da Delfim por meio da compra de terrenos superfaturados, e a operação ocorria também por ordens superiores, uma vez que o banco não concordava com a operação. Com as denúncias, clientes da empresa retiraram seus créditos, levando a empresa à falência, um montante de 200 milhões de dólares. Então, né, gente, o escândalo do Grupo Coroa Brastel, o escândalo da Capemi, o escândalo da Sunaman, né, Superintendência Nacional da Marinha Mercante, então aqui são alguns exemplos, e aqui, como eu mostrei para vocês, tem mais alguns, né, só aqui comigo tem essa meia dúzia de livros que fala sobre casos de corrupção durante o regime. Então, para quem a corrupção acabou quando os milicos chegam no poder. Se vocês vissem agora as últimas notícias que estão aparecendo do superfaturamento, na compra daquele medicamento lá que o presidente dizia que curava essa doença que está matando muita gente, né? Que eles compraram a 167% acima do valor do mercado. Tá, né? Mas tudo bem, deixa para lá, né? Cada um se entende aí como quer. Bom, uma outra coisa que eu só para dar uma retomada aqui com vocês, tá? Esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui que eu havia deixado para falar para vocês, no dia de hoje, é que segmentos ligados ao aparelho repressivo do Estado decidiram partir para o terrorismo porque eles não eram favoráveis ao processo de abertura política que estava acontecendo no Brasil. E aí eles realizam, na verdade, uma série de atentados. Eu acabei me passando aqui um pouco, tá? Mas a gente vai ver, e até nesse material aqui, ó, chamado A Sombra da Impunidade, olha quem que escreveu esse material aqui, um coronel do Exército chamado Dixon Grael. Esse cara aqui, esse coronel Dixon Grael, ainda por cima, coincidentemente, ele é pai de uma dupla de irmãos velejadores muito famosos aqui no Brasil, o Torben e o Lars Grael, caras que foram medalhistas olímpicos, que foram campeões no iatismo durante muitos anos, né? Esse cara, ele escreve um livro, e aí tem uma parte aqui do livro, que é a parte final, que ele fala de um desses atentados orquestrados por esse grupo aí conhecido como Linha Dura, mas que não foi só esse atentado que esse grupo ele fez. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, durante o governo Figueiredo, a partir de 1980, desde o início de 1980, olha, só para mostrar para vocês, aqui eu tenho uma página só mostrando os atentados, aqui eu tenho duas páginas inteiras relatando a quantidade de atentados terroristas aqui, ou tentativas de atentados terroristas, enfim. Dentre os atentados mais conhecidos, ali em 27 de agosto de 1980, quando uma carta-bomba é enviada para a sede da OAB no Rio de Janeiro, e uma outra, assim, no dia 27 de agosto, só para você ter uma ideia, dia 27 de agosto explode carta-bomba enviada ao jornal Tribuna Operária, e uma outra carta, ela é enviada à sede da OAB no Rio de Janeiro, e na explosão morre a secretária da Ordem, né, a Lida Monteiro, que vocês estão vendo ali o que sobrou da mesa dela, né? A Lida Monteiro, ela abriu a carta, e aí explodiu a carta. Ela tinha sido enviada para o presidente da OAB, aqui a gente vai ver aqui um pouco, só para mostrar para vocês. A carta,
Então, assim, ó, ela foi vitimou a secretária. No mesmo, em julho do mesmo ano, o jurista e advogado Dalmo Dallari foi sequestrado e torturado nas vésperas da visita do Papa João Paulo II ao Brasil. O Dallari, um conhecido defensor dos direitos humanos, professor de direito, participante da organização da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Aqui a gente tem, então, aqui aquela imagem do que sobrou lá da mesa, né? E aqui a gente tem uma outra imagem também de vários ataques a bancas de jornais, tá? Então, se a gente for pegar aqui nesse material, entre 1980, e não só em bancas de jornais, tá, gente? Sedes de jornais, sede do jornal Hora do Povo, a redação do jornal O Tempo, em Tempo de Belo Horizonte, cantinas de colégios atentados à bomba, supermercados, livrarias, universidades, enfim, encontrada antes de explodir em 2 de fevereiro de 81 uma bomba colocada no aeroporto de Brasília, atentado à bomba na residência de deputados. Então, assim, esse grupo começou uma série de atentados, né? E aí, é claro, com aquela desculpa, né? Na maioria das vezes, né? As investigações dos atentados à bomba diziam que eram sempre atentados ligados a grupos de esquerda para dar uma dibrada, né, no que estava acontecendo. Mas o atentado mais famoso, e aquele que inclusive acabou causando uma grande repercussão, foi o atentado no centro de eventos lá no Rio de Janeiro, Rio Centro, no dia 30 de abril de 1981. Naquele dia, e até aqui vai aparecer para vocês, ó, o atentado do Rio Centro, um local de grandes eventos públicos, que era um show ao Dia do Trabalhador, um show onde aparecia vários artistas brasileiros declaradamente contrários a ditaduras e defensores da redemocratização. Ali tem alguns nomes, Chico, João Bosco, Elis, Elba Ramalho, entre outros, mas naquele material que eu mandei para vocês do governo Figueiredo, tem mais uma lista enorme de artistas que se apresentariam naquele dia. Então, o que aconteceu, né, gente? O grupo ele estava levando uma bomba que deveria ser detonada durante o show lotado de fãs e que provocaria a morte de muitas pessoas que estavam lá, a maioria delas com certeza críticas ao regime. E aí, o que aconteceu? Né? Eles colocaram, na verdade, tinha mais de uma bomba. Tinha uma bomba que foi colocada na Casa de Luz. Então, qual que era a ideia? Era colocar uma bomba na casa de luz, né, que era onde gerava energia para o local, e mais uma outra bomba para ser colocada num outro local ali. Bom, o problema é que uma das bombas acabou explodindo no colo de um dos 2 militares designados para a missão dentro de um carro. Né? Então, assim, o mais irônico, assim, o carro que está aparecendo ali para vocês, é um Puma, né? Puma é um carro bem baixinho. E aí o cara tava levando essa bomba no colo, né? Tava levando essa bomba no colo, e aí passou por um solavanco, e aí a bomba pulou do colo do cara, bateu no teto e explodiu no colo dele. E o detalhe mais irônico disso tudo é que o cara, bem feito pro Mané, era um especialista em bombas. Meu Deus. Para vocês verem, a bomba explodiu no colo de um cara especialista em explosivos, né? Imagina se não fosse um especialista, né? A explosão matou então esse sargento, né, que era o especialista em bombas, e feriu gravemente um outro capitão, ambos membros do DOI-CODE. E aí isso acabou levando a uma crise institucional, uma grave crise, né, opondo o general Golbery, opondo o general José Luiz Coelho, o Newton Cruz, que eu acho que ainda é vivo, pelo que está aparecendo aqui. E quando ficou claro que se tratava de um atentado planejado pela linha dura, iniciou-se um verdadeiro jogo de empurra-empurra a fim de esclarecer o caso, né? Na verdade, era para evitar que as Forças Armadas fossem efetivamente responsabilizadas pelo episódio, né? E que se realmente se concretizasse esse episódio, era um dia de evento bem lotado, isso causaria a morte de centenas, quem sabe milhares de pessoas, né? Porque, na verdade, eles estavam planejando colocar uma bomba
lá onde gerava energia para o local e trancar as saídas. E aí vocês imaginem o estrago que isso causaria. Tá? Então isso acabou, né? Outras bombas aqui foram colocadas, né? Foram detonadas em jornais da oposição, vários, né? E também se criou uma cultura política, né, nessa época, em torno da ideia de explodir bancas de jornais, né? Por isso que naquela música lá do Renato Russo, ele coloca, não boto bomba em banca de jornal nem em colégio de criança, né? A referência que o Renato Russo põe naquela música, Faroeste Caboclo, né? Né? É porque nessa época, início dos anos 80, se fazia muito atentados a escolas e a banca de jornais, né? Então, não proteja o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa na mão, né? Como diz aquela música. Então, a referência dele é essa, né? Quando é composta essa música. E aí, então, assim, aqui tem algumas matérias de jornal sobre o atentado, né? Então, aqui a página do Jornal Diário de Pernambuco, repudiadas interpretações malévolas sobre o atentado, tem ali, depois podem acessar esse material. Quem explodiu estas bombas no Rio? Veja os fatos e julgue. Então, aqui tem umas informações. Aqui, essa aqui da Veja, a volta do terror, né? Então, na verdade, o terrorismo praticado pelos agentes do Estado, né? Pelos agentes das Forças Armadas, enfim, tem algumas situações. A gente falava sobre as eleições de 82 ali, beleza, né? A gente viu, nós falávamos ontem, das diretas já, né? Então aqui, aqui foi o resultado, né? O resultado final. E assim, né, gente? O movimento das diretas ele mobilizou milhares de pessoas em vários locais do Brasil. Olha essa imagem aqui em Brasília, né? 1984, a multidão ocupando aqui a sede do Congresso Nacional. Esse cartaz aqui, eu quero votar para presidente, o pessoal usava umas camisas amarelas com essa frase, eu quero votar para presidente, venha exigir seu direito no grande comício das diretas, né, lá em São Paulo, era no dia 25 de janeiro, que era o dia de aniversário da cidade. Essa é a imagem, aquela que vocês viram, que vocês têm no livro de vocês, ali na página. Uma das imagens que vocês têm ali de São Paulo, não, a que vocês têm no livro de vocês é em Belo Horizonte, mas essa aqui é uma bem famosa, quando a gente fala dos comícios pelas diretas já, bem em frente à Igreja da Sé, lá de São Paulo. Então essa aqui é uma das imagens mais conhecidas, né, dos comícios diretos. Essa imagem aqui olha só, né, o Fernando Henrique e o Lula discursando no Pacaembu pelas diretas, 1983. Essa aqui é lá e olha essa aqui, né? Olha essa tonta aqui, né? Que esses dias até chegou. Mas assim, ó, é notável que ela tá com uma cara muito constrangida lá participando, como tipo, quando vocês são obrigados a participar de uma coisa que vocês não gostam, que vocês não concordam, e aí tá tipo ela ali, né? A cara de vergonha, assim, né? É uma mulher bem. Aqui, deixa eu ver se eu reconheço alguns atores aqui, por exemplo, isso aqui, ó, a Ruth Escobar, a Regina Duarte. Aqui, por exemplo, o finado ator Raul Cortez. Aqui é o Juca de Oliveira, né? Alguns atores. Eu não reconheço mais ninguém assim, mas são alguns dos atores que estavam participando desse evento. Aqui, então, outra lá em Belo Horizonte, né, o Milton Nascimento, que estava de aniversário essa semana, ou semana passada, né, participando desses comícios. Essa aqui, então, né, o Sócrates, o jogador do Corinthians, né, então, tanto que, inclusive, o Corinthians lançou um movimento, os jogadores, né, um movimento dentro do clube incentivando jogadores de comissão técnica no engajamento político, chamada Democracia Corintiana, né, que foi bem marcante. Na verdade, tu tinha a Democracia Corintiana e você tinha um movimento dentro do Flamengo, então as duas maiores torcidas do país na época, que era Fla Diretas, né, Fla Diretas e Democracia Corintiana foram os dois movimentos que tiveram uma grande atuação dentro do futebol, né? Porque normalmente quando a gente pensa em futebol, a gente pensa no futebol como uma coisa alienante, mas foi uma época de muita mobilização, de muita coragem, assim, daquelas pessoas naquele tempo em contestar essa situação, tá, turma? E aí, então, a gente pode seguir aqui agora para a página 14, conforme a gente havia comentado, tá?
Ali na página 14, vocês vão ter ali na página 14, deixa eu colocar aqui para vocês copiarem o esquema. Ficou no final aqui do livro, mas ficou no final dessa parte aqui, mas é interessante também a gente comentar, que o período que a gente está estudando, que nós estamos quase terminando essa parte da ditadura militar no Brasil, e aí assim, ó, turma, é claro que ficou um pouco resumido aqui esse tema, mas como eu falei para vocês, se vocês pegarem aqueles materiais que eu mandei para vocês lá, os 5 arquivos que eu mandei para vocês, eles têm muita informação complementar ali que vai ajudar bastante vocês. Bom, ali, né, turma, ao longo da ditadura no Brasil, na página 14, a produção cultural ela passou por um período de ebulição, tá? A valorização das manifestações populares, a disposição de libertar a expressão artística do excesso de influências estrangeiras, a busca de diferentes rumos e formas estéticas, o estímulo à renovação do teatro, na música e no cinema, eram exemplos dessa grande efervescência cultural que acontecia no período. E o golpe de 64, ele abalou, mas ele não eliminou a tendência, a transformação e a ampliação das referências culturais. Tu pega, por exemplo, em dezembro de 64, estreava no Rio de Janeiro o musical show Opinião, que reuniu vários compositores populares, como o João do Vale, como o Zequete, como o Tom Zé, e cantores influenciados pela bossa nova, como Nara Leão, né? E o título da peça ele já anunciava uma preocupação central, que era reconhecer a diversidade de vozes do país e denunciar as tentativas de cerceamento da livre expressão. A denúncia do autoritarismo e a conclamação para que as pessoas se mobilizassem politicamente, ela já existia antes de 64, em manifestações do Teatro de Arena, que havia sido criado em 53, do Teatro Oficina, inaugurado em 58, e em abril de 65, no Teatro de Arena, por exemplo, estreou uma peça chamada Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes e do Flávio Rangel, e cujo texto dessa obra apresentava a liberdade como valor central da sociedade e conclamava os espectadores a resistirem às tentativas de limitá-la. E também aqui, turma, a gente vai ver as inovações culturais também nas produções cinematográficas. Então, ali, rompendo com o estilo das populares chanchadas e das comédias caricatas, o movimento denunciava a miséria, explorava os mecanismos históricos que haviam forjado as relações sociais no país e propunha, numa linguagem diferente, alguns impasses pelos quais o Brasil passava. E o cinema novo ele teve um impacto muito forte, tanto no Brasil quanto no exterior, né, gente? Então, assim, deixa eu ver uma coisa aqui, cultura e resistência, aqui achei uma parte que importa. A gente vai ver ali os expoentes, Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha, diretores, respectivamente, do Vidas Secas, né, que é o Vidas Secas, que é baseado, sim, naquele livro do Graciliano Ramos, que é um clássico que volta e meia pede, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, dentre outros filmes, não é, turma? Então a gente tem ali, a gente tem o filme A Grande Cidade, do Cacá Diegues, de 1966, a gente tem o outro filme do Glauber Rocha, de 67, O Terra em Transe. Aí, não vem querer escorar a cabeça nos livros aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, e eu havia mostrado para vocês há umas aulas atrás, há muito tempo, acho que foi ano passado, foi esse ano ainda, acho que a gente ainda estava em presencial, um outro filme de 1969, o Macunaíma, um filme já colorido, né, no caso, o filme Macunaíma é um exemplo desse período. O filme O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, que é baseado numa história real. A gente tem aqui o filme, claro, né, que na verdade de filmes, né, gente, o Glauber Rocha, ele dirigiu Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Nelson Pereira dos Santos, ele dirigiu Vidas Secas, e um outro filme chamado Os Fuzis, de 1964, dirigido pelo Rui Guerra,
explorava a dicotomia entre o campo e a cidade, o moderno, o arcaico, a politização e a alienação da sociedade. Tá? Agora, outros filmes estavam ligados, por exemplo, A Grande Cidade, O Terra em Transe e O Bandido da Luz Vermelha, eles estavam ligados a questões envolvendo o crescimento explosivo e desordenado das cidades e as dificuldades que os mais pobres tinham de viver em grandes centros urbanos. O Macunaíma, na verdade, o Macunaíma, na verdade, que é uma adaptação do romance do Mário de Andrade, ele atualiza a narrativa do livro, não só para discutir a ideia de nacionalidade, mas para debater em que medida o brasileiro estava sendo comido pelo Brasil. Ou seja, o filme Macunaíma, se vocês conseguirem olhar ele na íntegra, ele se propunha a questionar o milagre econômico. E essa é uma característica aqui do período. E mais uma coisa aqui também, né? É claro que daí em 69, por meio de decreto, o governo militar cria uma empresa chamada Embrafilme, que ela tinha o objetivo de financiar, produzir e distribuir filmes pautados em obras literárias brasileiras, ou que contassem a história de personagens considerados heróis nacionais. E aí tu pega um exemplo, e esse exemplo eu até mostrei para vocês no ano passado, em 1972, como parte das comemorações dos 150 anos da independência do Brasil, a Embrafilme produziu aquele Independência ou Morte, né, para exaltar o nosso passado glorioso. Mas lá em 72, por exemplo, era uma época que a censura já estava comendo solta, já estava cerceando a liberdade de criação. E aí, nesse contexto, só para vocês verem, né, feita a censura, feita uma forma de driblar a censura, multiplicaram-se no país as pornochanchadas, que eram produções baratas, apelativas ao erotismo, mas sem um conteúdo de contestação política aparente. E também, né, na década de 70, foi que o grupo humorístico Os Trapalhões, famoso já por seus programas de humor na televisão, passou a produzir filmes de grandes bilheterias, né? Então também é dessa mesma época. E aí, assim, né, gente, com o passar do tempo, porém, a Embrafilme ela vai começar a publicar, financiar obras com um cunho mais crítico. Por exemplo, Chica da Silva, que eu mostrei para vocês no ano passado, foi produzido pela Embrafilme. O filme Pra Frente Brasil, de 1982, que foi um dos primeiros filmes a tratar da repressão no governo militar, como o desaparecimento de militantes de esquerda e a tortura. O Pra Frente Brasil, que ele foi exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Gramado, em algumas salas de cinema, mas o filme motivou protestos entre as Forças Armadas e ele foi retirado logo em seguida dos cinemas, e na ocasião o próprio presidente da Embrafilme ele acabou sendo demitido do cargo, né? Então são as contradições, né, gente, né? Outro filme aqui também, um filme também produzido pela Embrafilme, que tem uma temática bastante sensualizante, Dona Flor e Seus Dois Maridos, né, foi produzido pela Embrafilme. Um outro filme aqui, por exemplo, Paula, A História de uma Subversiva. Tem até aqui um trecho, deixa eu ver se depois eu mostro para vocês. Mas depois, se eu não mostrar para vocês isso na aula de hoje, eu posso mostrar isso na semana que vem. Tem vários filmes, aí no teatro a gente falava ali, por exemplo, vamos ver o que aparece aqui no material de vocês. Na verdade, do teatro já passou um pouco ali do show Opinião, mas tinha outras peças aqui, por exemplo, a Arena conta Zumbi, a Arena conta Tiradentes, tem lá a peça Gota d'Água, tem aqui uma famosa peça que foi censurada, tem aqui, por exemplo, outras peças, O Rei da Vela, Na Selva das Cidades, tem as peças ali, por exemplo, de um cara chamado Plínio Marcos, né, um diretor de teatro, um dramaturgo e escritor,
chamaram de maldito, inclusive, né, que boa parte de suas obras sequer chegavam a ser apresentadas porque elas eram simplesmente barradas pela censura. E várias vezes depois do AI-5, esse Plínio Marcos ele foi convocado pelos órgãos repressivos do governo ou simplesmente detido para prestar esclarecimento. E esse Plínio Marcos, ele chegou em 69, olha só a situação, ele chegou a ser preso em Santos em plena apresentação de um dos seus grandes sucessos, que foi uma peça chamada Dois Perdidos numa Noite Suja, que tratava do encontro de dois homens bêbados que conversavam sobre a vida. Tá? E é claro, né, o caso aqui, o caso mais emblemático de censura, exílio e prisão envolvendo uma peça teatral, o espetáculo Roda Viva do Chico Buarque e da atriz Norma Bengel, que chegou a ser sequestrada por militares na porta do Teatro de Arena quando ela encenava a peça Cordélia do Brasil. Então, para vocês verem que nessa parte artística houve uma repressão bastante grande aqui no caso. Na literatura também tem algumas, né, tem uma censura bastante grande, né, então entre 70 e 79, vários livros sofreram censura prévia, obras reconhecidamente de esquerda, como a Civilização Brasileira, a editora Civilização Brasileira, por exemplo, era vigiada, muitos dos livros eram recolhidos na época, então tu pega, por exemplo, obras como obras do Karl Marx, obras do Darcy Ribeiro, do Paulo Freire, do Nelson Werneck Sodré, do Caio Prado Júnior, tiveram a venda e circulação proibidas, para vocês verem nesse período. A gente tem aqui também algumas obras que até conseguiram passar, mas depois acabaram sendo censuradas, né? No caso Quarupi, né, que era uma obra do Antônio Calado, talvez em literatura vocês devem ter ouvido falar, é uma obra que caía muitas vezes em vestibular, Quarupi. Uma outra obra chamada Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, né, do Wally Salomão, o livro As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, o livro Poema Sujo, do Ferreira Goulart, o livro do Gabeira, O Que É Isso, Companheiro, que virou filme, o livro Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, certo? Todos eles tinham alguma temática em cima da ditadura, né? Então tem vários livros aqui também que a gente pode colocar como referência. E aí, onde é que está aqui um dos pontos mais, né, conhecidos na ditadura, da parte cultural, é a questão musical, né? Então aqui a questão, por exemplo, da música popular brasileira, que abordava as questões políticas de várias maneiras, por meio das chamadas canções de protesto, reivindicando a valorização dos elementos populares da cultura brasileira, denunciando o autoritarismo do governo. E aqui a gente pega, por exemplo, os integrantes do tropicalismo, por sua vez, criticavam os costumes e a moral da sociedade burguesa e defendiam uma ampla revisão dos hábitos e das formas de convivência dos brasileiros. Os tropicalistas eram ali, Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Tom Zé, os Mutantes, e, né, para esses tropicalistas, o Brasil ele precisava se abrir às inovações artísticas internacionais, reconhecer a diversidade interna e buscar sua identidade por meio da incorporação dos mais variados referenciais culturais, incluindo os inventos e os símbolos da sociedade urbana e industrial. Aliás, turma, o disco Tropicália, né, o nome do disco é Tropicália ou Panis et Circenses. Esse disco, até pouco tempo atrás, a URGS cobrava nas chamadas leituras. Olha só, é um disco como leitura obrigatória, né? A URGS ela inovou faz alguns anos em cobrar a audição, a leitura das letras e a audição das músicas de alguns discos. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a URGS cobrava como disco leitura obrigatória o Tropicália. Para o vestibular do ano que vem, né, do vestibular 2021 da URGS, eles vão cobrar como leitura, como disco, e até pouco tempo atrás, até o ano passado, eles estavam cobrando o disco Elis e Tom, de 1974. E para esse ano, eles vão cobrar, para 2021, eles vão cobrar o disco Construção, do Chico Buarque.
que é... Eu não sou um cara muito fã das músicas do Chico Buarque, honestamente, mas a Construção é um disco fenomenal, dá para dizer, né? Se você pegar a faixa título, né, Construção, e você começa a escutar ela, ela é genial. Eu acho Construção uma das letras mais geniais. E aí o Chico, ele pega, ele brinca com ele troca as palavras de um verso para o outro. Então, tipo, ele começa uma parte com aquele jogo de palavras montadas, na outra parte ele inverte todas as palavras finais, e tem outras canções assim desse disco que são formidáveis, né? Desse disco Construção aí, a URGS está cobrando esse disco esse ano. Aliás, falando nesse autor, na segunda metade dos anos 60, a TV foi uma das principais responsáveis pela divulgação da MPB através dos festivais da canção, transmitidos ao vivo, tornando conhecidos esses artistas aí, Chico, Gilberto Gil, Caetano, Geraldo Vandré, Elis Regina, Tony Tornado que está com 90 anos, né, tá vivaço, tá bem saudável, a Gal Costa, o Tony Tornado, que o pai dele, olha só, o Tony Tornado tem 90 anos, e o pai dele tem 108 anos, e tá vivo, bem vivo. E, né, claro que os festivais, eles vão facilitar a divulgação de protestos contra a ditadura. Por exemplo, no Festival de 68, o Geraldo Vandré concorreu com aquela famosa música, famoso hino de protesto, para não dizer que não falei das flores, uma letra que conclamava as pessoas a não esperar e a agir contra o autoritarismo. Quem é que nunca ouviu aquele refrão? Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O Vandré, que tem uma história de vida assim bem curiosa. Depois de um tempo ele foi preso, ele foi torturado, falam que ele passou por um processo de lobotomia, de lavagem cerebral, ele ficou um tempo sumido e depois de um tempo que ele voltou à cena, ele apareceu defendendo o regime. E na última entrevista dele, que eu vi há alguns anos, que acharam ele ainda é vivo, o Vandré, ele apareceu dando entrevista com um boné da Marinha. Então, e assim, falando um monte de coisa muito sem nexo, eu achei muito estranho essa entrevista que o Vandré deu. Bom, o certo é que essa música, ela foi a preferida do público, mas quando os resultados foram anunciados e o público soube que a música do Vandré tinha ficado em segundo lugar, a vaia comeu solta, tanto que os vencedores do festival, que olha só, foi Chico Buarque e Tom Jobim, com a canção Sabiá, fizeram sua apresentação final sobre fortes vaias. Tá? Ali vocês têm no final da página 14, uma foto do Tony Tornado e Trio Ternura no festival de 1970, né? O Tony Tornado que nesse festival em si, ele apresentou uma música que foi campeã chamada BR3, que é uma música linda, assim, cara, se vocês botarem essa música e escutar aí, bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode para quarta-feira que vem, a gente fazer uma aula só com essas músicas aí, né, que a gente falou hoje, né, claro que eu não vou poder disponibilizar essa aula no YouTube, porque se eu disponibilizar essa aula no YouTube, o pessoal dos direitos autorais lá, não vou conseguir colocar a música, mas pelo menos a gente pode fazer isso, né, pelo menos fazer uma introdução delas ali, mas as músicas em si eu não posso gravar para colocar no YouTube, para vocês verem. Mas assim, por isso que eu digo, quarta-feira que vem, vocês venham todos, né? Não falte ninguém aqui para que a gente consiga analisar essas músicas. Eu sei que na verdade um período talvez seja pouco, mas acho que a gente pode, porque tem várias composições desse período aí, tem várias canções assim bem conhecidas, e essa do Tony Tornado aí, realmente, né, a BR3, vocês podem já ir escutando elas, ou depois eu posso mandar para vocês uma relação aqui que eu tenho. Bom, é isso então, turma, deixa eu encerrar aqui, deixa eu interromper a gravação aqui, que já são 8h15.